discipular as nações é você trazer o evangelho para essas nações. Então você tem ali realmente, por exemplo, hoje eu acredito que a igreja brasileira, e aí não quero entrar nesse sentido de isso, aquilo e tal, mas eu acho que hoje a gente precisa lutar por princípios. Nós somos, um princípio básico aqui que todo mundo vai entender muito claro, nós somos pró-vida. Sim, 100%. Nós somos pró-vida. Então, cara, o que a igreja tem a falar sobre isso? Não a igreja instituição no sentido de mensagem no púlpito domingo à noite, mas igreja cristão, cada um como cidadão, nós somos aqui maioria nessa parte e nós queremos que isso seja a nossa legislação. Preservado. Então, eu não acredito que, poxa, caramba, preciso fazer um plano de governo, tal. Aí é onde a gente entra naquela questão que você até pontuou antes de a gente começar o episódio, que eu achei que foi muito boa, onde nós temos na história lugares que foram governados, que foram alcançados, influenciados por pessoas cristãs, nominalmente cristãos, notoriamente cristãos, intencionalmente utilizaram do cristianismo para isso. Exatamente. Mas que hoje não se perpetuou, não se sustentou, não foi sustentável. Essa foi uma primeira crítica que eu fiz, pastor, justamente ao domínio. E aqui é uma crítica, somente uma crítica, né? A gente costuma falar que eu não posso chamar as pessoas de herege assim. Não, né? A gente não é nada disso, é só um ponto contrário mesmo a isso. Quem acredita no domínio por completo, dizer que a gente vai dominar e que a gente tem que dominar, e uma vez que a gente dominar, as coisas vão funcionar. Eu não vejo isso se sustentando na história. Se você for ver a história do cristianismo e como ela se comporta em relação ao poder, desde Roma, depois na Reforma, depois passando pelos Estados Unidos, mais recentemente vindo para a América Latina, e aqui a gente ainda está num embrião nisso, né? Não tá, isso não avançou tanto, mas os países que a gente vê isso, não sustenta, né? Não é sustentável. Não, ele não sustenta. O cristianismo poder almejar ou conseguir o poder não se sustenta para a principal missão dela, que é de pregar o evangelho. Eu tenho países que são extremamente bem desenvolvidos, extremamente bons para se morar, com uma excelente qualidade de vida, e são países ímpios, completamente ímpios. Pois é, o que eu falei com o Rafa no começo do episódio, antes de a gente começar a gravar, foi justamente isso, que a gente tem que separar as duas coisas, no sentido de que nós, como cristãos, não podemos querer a catequização do povo. Não é viável, já que a gente defende o Estado laico. Principalmente não querer impor. Exatamente. E acho que isso foi o erro da igreja por várias vezes. Né? Então, isso aí... A gente não pode querer... O domínio não encaixa nisso, por exemplo. É isso que eu acho. Fatalmente as pessoas precisam se converter. Não, o domínio encaixa nisso, né? Não, o domínio não encaixa nisso. Na catequização? Não, exatamente. É que eles não falam a mesma coisa com palavras diferentes. Ele tá falando assim que eu tenho que catequizar, dominar, o país vai ser um país cristão, vai ser não sei o quê. Que eu acho... Isso aí encaixa no domínio. E não sustenta na história. Só que eu acho que isso aí não pode ser o que a gente busca. Por exemplo, nós não podemos buscar como assim... Eu quero ter um presidente cristão que vai obrigar as pessoas a ir para a igreja para que a vontade do Senhor se estabeleça sobre o Brasil. Deu errado já, em outros lugares. Não funciona. Não funciona porque, poxa, você literalmente faz o que nem Deus fez. Nem Deus obrigou alguém a amá-lo. Como é que nós, como país, vamos obrigar alguém a seguir a um certo caminho? Não dá. O que nós podemos fazer, é claro, é brigar para que nossos direitos sejam preservados. Então, eu quero que o Rafael tenha o direito de escolher o dele, eu quero que o Rashid tenha o direito de escolher o dele, e eu quero ter o direito de escolher o meu.